Oi, oi! Vamos ver como estão essas meninas, mulheres. Nós estamos aqui hoje para iniciar mais uma live. Esse tema tão interessante. Oi, Suzana, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais essa live nessa quarta-feira. Oi, Fran, oi, meninas! Que bom que vocês estão aqui. E nós vamos falar sobre algo muito importante que vocês pediram. Vocês pediram, falaram: Oi, Lívia, paz, tudo bem? Que bom ver vocês aqui. Então, nós estamos iniciando. Vou aguardar, as mulheres estão entrando, as meninas estão entrando. E esse tema é muito importante porque vocês pediram. Né? Nós sabemos o quanto falar inglês é importante, o quanto perder esse medo, né, de falar a língua, de poder falar melhor, de poder se comunicar melhor. Então tudo isso é muito importante e eu tenho lidado muito com as famílias, conversado muito com as mães e é uma preocupação delas. Às vezes elas falam assim: Beatriz, eu não consigo me comunicar bem com os meus filhos, ou eu tenho medo, né, de falar com as pessoas. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre esse assunto. Eu quero que vocês se sintam assim bem à vontade aqui, porque a gente vai falar de 3 coisas importantes. Primeiro é por que a gente tem esse medo. Oi, Patrícia, oi, Lucilene, sejam bem-vindas. Josiane, Ariane, sejam bem-vindas. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, gente, todo mundo que eu conheço passou pela fase de ter medo de falar a língua, de ter medo às vezes de se expressar. Eu lembro eu mesma, quando eu cheguei aqui, eu lembro meu primeiro trabalho, que eu fui fazer a entrevista, eu entendia o que a mulher falava, mas eu não conseguia me expressar da forma como eu realmente gostaria. Então ali eu fiquei meio chateada, eu fiquei triste, lógico, porque às vezes a gente quer falar, mas você não consegue se expressar, então aquilo causa uma frustração. Mas o que eu tenho para falar para vocês? A gente não pode desistir. Nós estamos aqui nesse país, eu não sei se tem alguém aqui que mora no Brasil, que de repente, né, não é daqui, mas eu creio que a maioria de vocês que vão estar assistindo essa live são mulheres brasileiras que moram aqui nos Estados Unidos, que chegaram aqui, talvez você veio sozinha, talvez você veio com seus filhos, né? Eles estão indo para a escola, já estão aprendendo inglês, já estão falando às vezes o inglês bem e os pais acabam ficando para trás porque vão se envolvendo com os brasileiros, vão se envolvendo em trabalhos que eles conseguem, que é mais fácil. Então, nessa noite a gente vai falar sobre esses 3 tópicos. Eu quero que você fique aqui, que você esteja comigo, porque a gente precisa quebrar essa barreira. A gente precisa quebrar essa barreira do medo e ter a consciência de que é um processo. Gente, faz parte de um processo a gente aprender. A gente só não pode desistir. Então, nós vamos juntas aqui nessa noite. A gente vai falar sobre coisas incríveis que vão ajudar vocês nesse processo de aprender, nesse processo de entender mais o que acontece conosco. O que acontece na nossa mente, né? Quando nós temos essa dificuldade de enfrentar, ou mesmo, algumas pessoas sempre falam para mim: Beatriz, eu tenho medo de falar em público, ou então eu travo quando eu tenho que falar num lugar, às vezes eu até sei aquilo que eu preciso falar, mas eu fico ansiosa, eu fico nervosa, quando eu vou ver as palavras não saem. Então, não desista, tá bom? Isso aconteceu comigo também, eu já tô aqui há uns 20 anos mais ou menos, e isso aconteceu comigo, e eu posso falar para vocês que isso vai cada vez melhorando. Essa situação, esse estresse, esse medo, essa situação ela vai passando e vai melhorando, tá bom? Então, eu queria que quem já tá aqui, que você responda para mim: olha, quanto tempo você já mora aqui?
quanto tempo você está aqui nesse país, porque não importa. Tem pessoas que às vezes estão um pouquinho tempo, elas não falam ainda inglês, tem pessoas que até já estão há mais tempo, mas elas tiveram mais dificuldade de se envolver com pessoas americanas, então elas talvez não tiveram a oportunidade de aprender. Então hoje nós vamos falar de 3 coisas e eu quero falar por que a gente tem medo. 6 anos, 20 anos, eu também. Tô aqui 20 anos, 9 anos a Lívia. E that's ok, gente, porque 5 anos a Lucilene. Então, o que acontece é que o tempo às vezes vai passando, a gente se envolve às vezes no trabalho onde nós conseguimos, ou no trabalho onde talvez foi o mais fácil que a gente conseguiu naquele momento, e às vezes ali nós temos a dificuldade de aprender o inglês. Mas vamos a primeira coisa, muitas de nós, às vezes a gente tem essa insegurança de falar a língua porque a gente tem medo de cometer um erro. Então esse é um dos pontos mais sérios quando a gente está falando em termos de língua, em termos de aprender um idioma. Então o que eu quero falar para vocês, pessoal? Não precisa ter medo de errar. O importante é você falar. O importante é você olhar para a pessoa, você mostrar que você está sendo educado. Você pode fazer sim, utilizar a linguagem corporal que a gente vai falar, mas o importante é que você tente falar, nem que fale errado. Então, esse medo que a gente não vai saber falar a gramática correta, essa insegurança que a gente tem de cometer os erros, a gente tem que tirar da nossa mente naquele momento e enfrentar aquela situação. Outra coisa que acontece muito e que eu pesquisei no meio das mulheres, das pessoas que eu conheço, das famílias, é o medo do julgamento. Eu não sei vocês aqui, mas vocês já passaram por uma situação onde a pessoa fala assim, what? I can't understand you. What are you saying? A pessoa, ela não consegue entender aquilo que você está falando. Alguém aqui já passou por isso? Então, com certeza, nós, mulheres brasileiras, imigrantes, com certeza em algum momento da nossa vida, a gente já passou por essa situação. Da gente falar, nós temos o nosso sotaque, que ele é único, e isso também é normal. Seja proud, seja orgulhosa de você ter um sotaque. Então isso é normal também. Nós vivemos num país que tem muitas pessoas de vários países, várias culturas. Ela falou assim, a Kenny, falou, eu todo dia. Yes! Mas a gente não tem que ligar para isso. Se a pessoa fala assim, I'm sorry, eu não entendi, você repete, você dá um sorriso, você repete a palavra novamente, olha nos olhos da pessoa, fala mais devagar, porque é dessa forma que nós vamos enfrentar os medos. É dessa forma que você vai enfrentar aquela situação que você precisa resolver. Amém? Tudo bem? Tranquilo? Então, esse medo de julgamento, isso também prende a gente. A gente fica às vezes chateado, eu falei errado, eu não consegui falar, mas naquele momento você tem que falar assim, eu estou aprendendo, e cometer erros faz parte do processo de aprender, ok? Então, outra coisa que talvez atrapalha muito a gente, são experiências negativas que nós tivemos. Gente, uma vez, eu fui no hospital ajudar uma amiga, imagina, eu nem sabia falar o inglês direito, mas ela sabia muito menos, então eu lembro que eu tentava traduzir aquilo que um médico estava falando, e eu fiquei assim, eu fiquei muito sem graça, eu não sabia como ajudá-la, eu não sabia como traduzir. E eu lembro quando eu cheguei aqui, que eu fui na escola, as pessoas falavam e eu não entendia o que a pessoa estava falando. E eu fui ficando nervosa, mas todas essas situações, elas fazem parte do seu acerto. Então, mesmo que ali naquele momento você se sentiu mal, você não conseguiu falar, naquele momento você não entendeu tudo o que a pessoa estava falando, mas você tentou, essa situação já valeu. Fala para você mesma, pelo menos eu vim, pelo menos eu tentei,
Talvez eu não consegui resolver tudo, mas eu tentei e aquela experiência, ela é válida. Então, e outra, isso, os nossos filhos, nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta, olha aí o que ela falou, tá vendo? Ela falou verdade. Então, porque é assim, essa situação ela vai fazer com que você continue aprendendo, com que você, da próxima vez que você for naquele lugar, eu tenho que ir no hospital, eu tenho que ir na escola, né? Muitas de vocês precisam ir na escola, resolver problema dos filhos, e às vezes vocês não conseguem ir. Às vezes tem mulheres que moram em regiões onde não tem professora brasileira, então tem que enfrentar aquela situação, né? Então, deixa de lado o medo. Sempre fale para você: eu sou uma imigrante, eu sou proud que eu falo uma outra língua e eu estou aprendendo e não tem problema eu errar. Eu não vou falar o inglês, a gramática perfeita ainda, porque eu estou num processo de aprender. Então você vai falar isso para você, porque aí o que vai acontecer? Você vai diminuir esses sentimentos ou até mesmo essas experiências, né, que foram negativas. Outra coisa que pode acontecer, tem alguma mulher aqui que é perfeccionista? Tem alguma mulher aqui que talvez você fale muito bem o seu português e daí você quer falar o inglês muito bem? Então aquilo também te incomoda, aquilo te dá um medo, porque você quer falar muito bem, você quer se expressar muito bem e daí você acaba não conseguindo. Mas novamente, não é melhor feito do que perfeito, ok? É melhor você tentar e falar e fazer, porque aquela experiência vai contar para o processo que vocês estão tendo de crescimento, tá bom? Então, uma outra coisa que acontece, é muito comum acontecer, é que muitas de vocês não tiveram uma oportunidade de praticar o inglês. Quantas de vocês chegaram aqui e talvez foram morar numa casa de brasileiros, foram trabalhar com brasileiros, né? Então passa o dia inteiro, vai numa igreja brasileira, não é assim? E daí o que acontece? Vocês não tiveram a oportunidade de se expor para praticar o inglês. Então eu vou contar que quando eu cheguei aqui, meu primeiro trabalho foi como babysitter. Eu confesso para vocês, gente, que foi muito difícil. Foi muito difícil. Imagina você estar dentro de uma casa onde está todo mundo falando inglês o tempo todo. Eu lembro que me dava dor de cabeça. Eu lembro que eu ficava às vezes com dor de estômago, porque eu não sabia tudo, eu não entendia tudo. Eu não sabia aquilo que eles comiam. Era tudo muito diferente. Mas o que aconteceu naquele momento que foi difícil? O que aconteceu? Aquele momento foi me moldando, foi me moldando. Então, uma das coisas que vocês precisam fazer é se expor. É se expor a uma situação onde vocês vão poder aprender ou poder praticar, para que lá na frente, aquela situação, o que acontece? Ela continue sendo aprimorada, tá bom? Então, primeiro a gente está falando aqui sobre o medo, porque o medo, gente, quando nós vencemos o medo, nós vamos atingir sucesso. E quem já me conhece, vocês que são minhas alunas, quem já fez aula comigo, quem já fez terapia comigo, vocês sabem que se o medo ele não for confrontado, ele continua crescendo. Então não importa a área, talvez é um medo em falar inglês, talvez é um medo em falar em público, talvez é um medo em dirigir, talvez é um medo de ir sozinha resolver um problema, mas esse medo ele precisa ser confrontado, tá bom? E é assim mesmo. Beatriz, como que é isso? É confrontar? Yes, é enfrentar, é falar para você mesma. Talvez não vai sair tudo perfeito, talvez não tem problema, mas o importante é que eu estou tentando e erro vai fazer parte do acerto. Então agora a gente falou as causas mais importantes em relação a esse medo, né, que a gente tem. Agora nós vamos falar das 7 práticas. Então quem tiver papel aí, caneta, vocês vão anotar. Quais são as 7 práticas para que a gente possa superar o medo de falar inglês? Mas antes de eu falar dessas 7 práticas, eu gostaria de saber quem aqui tem filhos
e quantos filhos vocês têm. Aliás, não quantos filhos, a idade deles. Então, se você tem um filho, coloca 7 anos. Se você tem 2, coloca 7 anos e 10 anos. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Gente, a verdade é que se você, mãe ou pai, vocês têm crianças que moram aqui nesse país, que estão aqui, estão estudando aqui nesse país, e vocês não aprenderem a se comunicar com eles na língua, olha ali, um filho de 7 anos, essa idade é tremenda. Olha, Lívia, 9 e 15, são idades importantíssimas, que eles vão crescendo cada vez mais, a linguagem deles é o inglês. A cultura deles é a cultura americana. Então, o que precisa? Olha, Fran, 17 anos. Então, vocês têm filhos que praticamente passaram um tempo muito grande aqui nesse país e que eles já são praticamente estão dentro da cultura americana. Olha, Suzana, 24, 30. A Aire Martins, 22, 23. A Lucilene, 15. Ó, uma de 15 e outra de 4. Então, vocês estão vendo a importância de nós aprendermos a língua? Vocês estão vendo a importância de vocês saberem falar inglês para vocês poderem lá na frente se comunicar com eles, se comunicarem talvez até com os cônjuges. Talvez eles vão casar com um americano. E se você não soubesse comunicar? Então, essa barreira ela precisa ser vencida. Porque quanto melhor você se comunicar, melhor você vai poder ter oportunidades de trabalho, oportunidades de conversar assuntos importantes com seus filhos, que, como eu falei nos stories hoje, quando nós não temos essa comunicação profunda com os nossos filhos, o que pode acontecer é uma desconexão. Então, nós precisamos sim aprender a falar a língua. Então, olha só, vamos falar das 7 práticas. Então, quem tem papel e caneta, vocês comecem a anotar. E quem quiser, até escreva aqui, tá bom? Porque assim a gente vai guardando. Qual que é a primeira prática? Exposição. Então, vocês vão colocar na mente de vocês assim: tudo que você puder se expor no seu dia a dia para que você aprenda o inglês. Você pode ter uma amiga, você pode conversar com talvez os seus filhos em inglês e falar para eles: olha, só fala com a mamãe em inglês. Você pode usar um aplicativo, você pode procurar uma frase que você vai falar todo dia. Então, essa exposição que eu vou chamar de prática diária. Então, vocês podem, quem pode escrever aí para mim? Olha, exposição ou prática regular. Que nem a gente aprender a tocar um violão, um piano. Todo dia a gente pode praticar um pouquinho. Aprender uma frase. Você pode falar, você pode olhar no aplicativo, você pode ir no YouTube, você pode procurar no seu aplicativo no tradutor e você aprende a falar aquela frase, ok? Então, a primeira prática é a exposição. Isso, prática diária, todo dia um pouco, falar uma frase, falar uma palavra, ler alguma coisa, ler um texto que está em inglês, exposição ou a prática regular, isso mesmo. Você pode decorar frases, gente, eu fiz isso, eu escrevia num papel e eu sabia que quando eu chegasse na escola, eu tinha que fazer aquela pergunta. Então eu escrevia no papel e eu treinava aquela frase, porque aquilo me dava calma, aquilo me dava assim, acalmava a minha mente, porque eu já sabia que estava escrito num papel aquilo que eu iria perguntar. Então, primeira prática, exposição e essa prática regular. A segunda coisa, gente, muito importante, e eu pesquisei muito aqui para trazer essas práticas para vocês. A segunda coisa é a gente buscar conhecimento. O conhecimento, ele vai trazer segurança. Então, muitos sentimentos de medo, de ansiedade, eles vão diminuir a partir do momento que você buscar o conhecimento. Então,
Olha, pode ser se matricular na escola, pode ser fazer um curso online, pode ser, gente, agora online, você pode fazer 30 minutos, uma vez por semana, 30 minutos, 2 vezes por semana, um curso de inglês, talvez pagando uma pessoa lá no Brasil, uma pessoa que vai te ajudar o básico para você conseguir se virar e você ir fazendo. Você pode ouvir textos em inglês. Ouvir e você começar a repetir. Ouvir uma pregação que você gosta. Ouvir um podcast que você gosta. E a pessoa fala e você repete. Você está lá fazendo o seu trabalho, de repente você pode colocar um fone de ouvido e você vai ouvindo, e você vai repetindo, e você vai ouvindo. E ali você está aprendendo já algumas frases. Isso mesmo, Suzana, buscar conhecimento. Essa é a prática número 2. Por quê? Porque o conhecimento, ele vai diminuir a ansiedade. Quando você fala assim, eu já sei falar essa frase, eu já sei como que chama essa palavra, eu já sei que eu vou ter que chegar lá e eu vou falar isso, isso, isso. Então isso dali vai te trazer paz. Aquilo ali vai diminuir aquela ansiedade que normalmente a gente tem, né? Outra coisa, gente, eu não sei, me fala aqui quem já faz isso. É assistir filmes e séries em inglês. Então isso é uma forma divertida de você fazer. Só que eu conheço muita gente que vai lá no Netflix e vai procurar tudo em português. Mas é mais fácil. Mas eu quero entender. Ou então coloca a legenda em português. Não. Coloca a legenda em inglês. E você vai assistir os filmes, séries, e você vai colocar aquela legenda, porque você vai ouvir a pessoa falando e você vai ver como se escreve embaixo. Então, o que você está fazendo? Você está aprendendo ouvindo e você está aprendendo lendo a frase. E aí o que acontece? O cérebro começa a acostumar. Sim, é verdade. O nosso cérebro, o nosso ouvido, ele aprende, ele acostuma. E daí o que vai acontecer? Isso é muito importante, colocar os subtítulos em inglês. Verdade. Eu fiz muito isso, olha, eu confesso para vocês. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui no cinema aqui. Eu fui no cinema e eu lembro que eu saí do cinema assim, até com a minha mente cansada, de tanto que eu estava tentando prestar atenção naquele filme. Isso eu lembro, eu não lembro o filme, só para vocês terem uma ideia, mas eu lembro da minha sensação. Eu fiquei ali e eu tentava entender e eu não conseguia entender, mas o que eu fiz? Eu não desisti. É esse que é o objetivo. Quando nós temos um objetivo e aquilo se torna difícil, você não vai desistir porque ele se tornou difícil. Você não vai desistir porque você não conseguiu. Aí o que você vai fazer? Da próxima vez vai ser um pouquinho mais fácil. Da próxima vez vai ser um pouquinho mais. E assim vai ficando. E assim por diante. Então, quando você vai assistir um filme, vai sim no cinema. Vai com seu amor, vai com seus filhos. E ali você fala assim, aqui eu vou tentar prestar atenção e absorver o máximo que eu conseguir. Aprender as frases. Agora, quando a gente está em casa vendo um filme, que você está no seu ambiente, faça como nós falamos aqui. Coloca o subtítulo em inglês, tá bom? Para que vocês possam ir aprendendo, ouvindo. O nosso cérebro realmente, ele aprende quando nós estamos ouvindo e quando você está vendo. Ou seja, você está usando duas formas de aprender, ok? Então, agora nós vamos para o ponto 4. Então, o ponto 1, como nós falamos aqui, é a exposição, né? Vocês escreveram aí, ou seja, a prática regular. O ponto 2 é conhecimento. Então, o que a gente vai fazer? Tudo aquilo que a gente puder aprender. É buscar um conhecimento, fazer uma aula, ir num aplicativo. O ponto 3, aprender de forma divertida, né? Vendo um filme, assistindo séries. E qual que é a prática número 4? Essa eu acredito que vocês também já tentaram fazer uma vez. Eu quero que você me fale. Ler um livro em inglês. E pode ser um livro, gente, simples.
Sabe o que vocês podem fazer? Ir na biblioteca e pegar os livros de crianças. Ou se você tem filhos, pega os livros de criança e comece a ler esses livros. Eu lembro que na casa onde eu trabalhava, que foi meu primeiro trabalho, oi Isabel, tudo bem? Olha, eu vou aproveitar que a Isabel tá aqui e já vou avisar que semana que vem nós vamos fazer uma live juntas, né Isabel? Que legal, vai ser muito legal. Na segunda-feira vocês vão ver, a gente vai começar a divulgar nos stories e a gente vai falar sobre beleza de dentro para fora, beleza de fora para dentro, de dentro para fora. Ai, vai ser lindo, vai ser lindo. Então, tô muito feliz. Obrigado, tá, Isabel? Então, aí qual que é o ponto 4? Ler livros de crianças, revistas, notícias, mas tem que ser tudo em inglês. Porque o que vai acontecer? Você vai ampliar o seu vocabulário. E daí o que acontece? Comece com materiais simples. Então eu trabalhava, né, como babysitter e na casa tinham duas crianças pequenas. Uma eram 2 anos, a Sarah, ela tinha 2 aninhos, e a mãe estava grávida e logo já ia ter o nenê. Por isso que eu estava trabalhando nessa casa, para ajudar ela com o novo nenê. Então ela tinha vários livros. Eu pegava os livros da Sarah e eu começava a ler com ela. Eu assistia os programas de criança. Então, ali você vai aprendendo o ABC, você vai aprendendo as músicas, você vai aprendendo aquilo vai se tornando cada vez mais normal e você vai se soltando e você vai aprendendo ali o inglês. Então, o ponto número 4, quem pode escrever aí? A Suzana estava escrevendo, coloca assim, ler livros ou leitura em inglês. Isso é muito importante, porque novamente você está usando o seu cérebro, o visual, e você está usando agora, você vai falar. Então você está juntando as duas coisas. Quando você está vendo um filme, você está vendo, você está ouvindo. Quando você está lendo um livro, você está vendo e você vai falar, tá bom? A prática número 5, gente, ela é muito interessante. De todas que eu pesquisei, eu diria que é uma das... É muito importante, é a sua postura. É a sua postura. Então, Beatriz, mas como é isso? O que significa a postura? Significa a postura corporal e a postura verbal. Então, quando você está numa situação onde você vai se expor, onde você vai falar o inglês, que a sua posição ela não seja uma posição de medo, ela seja uma posição, olha, eu não falo inglês muito bem, você me desculpe, I don't speak English very well, but I'm here and I need your help. Então, a sua postura, a forma como você se apresenta, a tendência é essa pessoa querer te ajudar de qualquer maneira. Por quê? Porque você está sendo sincera, você está mostrando um sorriso para ela, você está sendo delicada, você está sendo, como fala? Não é respeitosa. Você está pedindo para ela, você está usando com educação. Então, a forma de você falar, a sua postura corporal, a sua postura verbal, se ela, I'm sorry, I don't speak English very well, but I need your help. E daí você fala aquilo que você precisa. Então, você já começa aquela situação de uma forma educada, de uma forma alegre, de uma forma please, I need your help. Então, você saber usar as palavras para que você possa, ali naquele momento, deixar a vergonha de lado. Vocês já perceberam que quando nós tratamos uma pessoa bem, quando nós tratamos uma pessoa com alegria, com um sorriso no rosto, o que vai acontecer? Essa pessoa ela tende a nos tratar melhor. Principalmente quando nós temos uma necessidade e precisamos resolver um problema. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá, agora qual que é o próximo ponto? Que seria o número 6, é a prática número 6. Olha quem tá aqui, a Ivelise!
A Evelise é minha amiga de muitos anos. Seja muito bem-vinda, tá, Evelise? Então, qual que é a prática número 6? Gente, essa é muito importante. Olha, eu consegui resolver muitos problemas em inglês por causa dessa técnica. Se você não entendeu, você pergunte, ok? Se você não entendeu, você pergunte. E de repente você pode até repetir da sua maneira. Então vamos supor a pessoa te explicou alguma coisa. Então você vai falar para ela, ok? But let me tell you if I really understand. I will repeat o que eu tenho que fazer. Então você vai repetir, você vai fazer uma pergunta. Gente, não tenham vergonha de fazer a pergunta. Porque olha, eu já vi pessoas que são americanas, pessoas que nasceram aqui. E elas às vezes não entendem aquilo que a pessoa está explicando. Então, faça a pergunta, não saia dali com uma dúvida, ou pelo menos você pode pedir para ela escrever, ou pelo menos você pode falar para ela assim, como que chama o local, e você repetir aquilo que você entendeu. Então, isso muito bem, Suzana, olha ali. Então, a prática número 6. Você não entendeu, então você vai perguntar e, se for possível, você repete da sua maneira. Isso mesmo. Você repete da forma como você entendeu. Ah, ok. O que você está dizendo, what you're saying is, I have to do this, or this, or that, or that, or this. Is that okay? Então você repete. E ali, gente, olha, muitas situações, elas foram resolvidas porque daí a pessoa percebe que você não entendeu. E ela vai tentar falar de uma outra maneira, e ela vai tentar te ajudar para que você possa compreender aquilo que está sendo dito. E eu volto a dizer, nós não temos que ter vergonha, nós temos é que ter a iniciativa, porque nós estamos aprendendo. E errar, lembra sempre, olha, errar faz parte de um processo de aprender. Errar faz parte de um processo de aprender. Então a gente vai fazer o seguinte, olha, antes da gente entrar nos aplicativos, eu quero dar vários nomes de aplicativos que vocês podem entrar aqui no celular e vocês podem começar a utilizar todo dia um pouquinho. E eu vou explicar esses aplicativos, qual deles, eles são diferentes um do outro. Você não tem que ter vergonha e sim iniciativa. Isso mesmo, não é para ter a vergonha, é para imaginar o seguinte, pensa sempre assim. Eu não sei a língua, mas eu preciso falar. Eu preciso tentar, eu preciso quebrar essa barreira e errando é que eu aprendo. Tentando é que eu aprendo. Erros fazem parte de acertos. Muito bem. Então, vamos só fazer uma recapitulação. Então, a primeira prática é a exposição, ou seja, você tentar ter uma prática regular. Todo dia falar um pouquinho, todo dia se expor um pouquinho, todo dia ouvir uma notícia. Você pode ouvir um devocional, você pode ouvir uma notícia, você pode ler uma frase, você pode ter um livro no carro que você lê um pedaço daquele livro. Qual que é a prática número 2? Conhecimento. Isso vai trazer segurança. Por isso que a gente vai falar dos aplicativos, porque você pode entrar no aplicativo e talvez começar a treinar. Tem aplicativos que são de graça, tem aplicativos que você tem que pagar uma mensalidade por mês, mas that's okay. Você está aprendendo, você está se tornando mais segura, trazendo conhecimento. A prática número 3 são a dos filmes. É a gente aprender o inglês de forma divertida. Filmes, séries e colocar ali os subtítulos em inglês. A prática número 4, ler livros simples. Vá na biblioteca, empreste de alguém, compre para os seus filhos os livros, leia uma Bíblia em inglês, por exemplo, de crianças de 7, 8 anos, tem Bíblias lindas, que de repente você pode comprar para os seus filhos, para os seus netos, e você lê com eles, e ali você vai estar aprendendo.
A prática número 5, essa postura verbal. É a gente, na hora que você for conversar, acalmar o seu coração. Tem pessoas que ficam ansiosas, né? Elas ficam ansiosas, então ela acalma. Você pode treinar antes e ter essa postura verbal. Lembra que as pessoas às vezes estão lendo os seus lábios. Então você não pode falar assim, assim. Se você tem essa dificuldade, olhe para a pessoa. Agradeça a atenção dela. Peça desculpas e fale, olha, eu estou aprendendo. I'm learning English. And I need your help. Não tem problema a gente pedir ajuda. Então é uma postura corporal, é uma postura verbal de você ser humilde, de você falar que você está aprendendo. Olha lá, olha o que a Isabel está falando. As livrarias públicas têm todo esse material. Filmes, livros, sim. Quando eu cheguei aqui, eu ia na livraria e eu pegava vários livros como que a gente fala? É biblioteca, né? Eu ia na biblioteca e ali eu pegava vários livros que eu podia ler. Você pega o livro, faz a fichinha e devolve depois, né? De um mês. E é de graça. Muito, muito bom, Isabel. Então, qual que é a prática número 6? A prática número 6 é você, como fala? Você não entendeu, você pergunta. E se você tentar repetir da forma como você entendeu. Então, essa é a prática número 5. Número 6, desculpa. E a 7 é aceitar a correção. A prática número 7 é, muitas de nós, às vezes vocês ficam tristes quando o filho corrige. Às vezes fica triste quando uma pessoa fala, não fala dessa maneira, é dessa maneira que fala, né? Não fala Burger King, né? Fala Burger King. Eu tô falando isso porque eu lembro que eu conheci uma jovem e ela sempre corrigia a mãe dela, né? Então eu lembrei dessa frase agora. Mas aceitar a correção. Gente, aceitar. Se alguém corrigir você e falar, olha, não fala dessa maneira, fica feliz que a pessoa tá te corrigindo. Anota. Fala assim, poxa, eu falo errado, nossa, eu sempre falei dessa maneira. Então, a prática número 7 é aceitar a correção. A Suzana tá falando o Alex, né? O Alex te corrige também. Mas é normal, gente. Eles vivem, alguns filhos de vocês nasceram aqui, então eles têm um inglês perfeito e a pronúncia deles é ótima. Nós temos ainda sotaque, então eles vão nos corrigir e aceite a correção, ok? Então agora a gente já fez esse apanhado, agora eu quero falar de alguns aplicativos. Lembrando que toda vez que vocês a confiança vai cada vez ficar melhor, gente. Tudo isso que a gente está falando aqui, olha aqui, ela está falando assim, e também o medo de falar errado faz com que as pessoas tenham medo de falar exatamente. Foi o que a gente falou aqui no começo. Não tenha medo de falar errado. Olha, eu conheço americanos que eu já vi uma pessoa escrevendo uma carta, ela não sabia escrever. Eu já vi americanos falando palavras erradas. Sabe? Então, não seja tão crítica com você mesma. Lembre que você fala já uma língua e quando nós falamos uma outra língua, gente, isso é maravilhoso. A gente tem que se sentir proud, se sinta orgulhosa de você que você fala uma outra língua. Isabel, às vezes é normal, a gente trava, às vezes dependendo do lugar, dependendo da situação, aonde você tem que falar, às vezes a gente trava. Mas o que é o mais importante? A consciência de que naquele momento ali que você está falando, seja humilde, olhe para a pessoa, agradeça, escreva, pergunte novamente, agradeça a ajuda que ela te deu. Então o seu comportamento também vai ajudar muito você a aprender. E quando você estiver falando, olha, se eu não estiver falando tão certo, I'm sorry, my English is not so good, but I'm learning, and that's okay.
esse processo de aprendizado é muito importante. Mas vamos falar então dos aplicativos? Vamos falar de aplicativos que vocês podem usar. Quem aqui está curiosa para aprender? Olha, tem uns que são muito interessantes, gente, muito mesmo. Tem um que chama Duolingo. Esse Duolingo, ele é muito interessante porque ele tem o aprendizado do inglês com jogos. Olha que legal, é uma forma divertida de aprender. Ele é bem interativo e ele é bem assim amigável quando a gente está no início, quando nós estamos aprendendo inglês. Um outro que é muito bom é o da Rosetta Stone. Rosetta, que é R-O-S-E-T-T-A. Rosetta Stone, Stone de pedra. Ele é muito conhecido, é um aplicativo, esse de ensino, ele é bem profundo. Duolingo, é D-U-O, tudo junto, D-U-O-L-I-N-G-O, Duolingo. Então, o Rosetta Stone também é muito bom, só que o Rosetta Stone ele é pago, tá? E você vai aprender, tem muito assim, é um aplicativo bem completo e ele associa imagens com palavras, imagens e palavras, então é muito legal. Tem o Babel, né? O Babel é com 2 Bs, Babel com 2 Bs, e o Babel ele é muito para conversação. Então, se de repente a sua necessidade é mais conversação, então talvez o Babel seria um aplicativo muito interessante para você ganhar confiança e daí ir aprendendo, ir conversando, né, falando em inglês. Tem um que chama Memrise. O Memrise, ele tem vários cursos de inglês e ele tem um sistema de repetição. Então, Rosetta Stone, Stone de pedra, né? E o Rosetta é com 2 T's, tá bom? Então, o Memrise, ele é de repetição. Então, você vai ouvir a frase e você vai repetir. Isso, Babel. Você vai Memrise, é M-E-M-R-I-S-E. M-E-M-R-I-S-E. Memrise. Esse é um outro, ele é mais de repetição. Então, você vai ouvir frases e vai repetir. Vai ouvir a frase e vai repetir. Isso. Então, tem o Hello Talk. Ah, esse também é interessante. Esse também é para conversação. Então, você pode, isso mesmo, Rosetta Stone, tá certo? Memrise, não é memorize, é M-E-M e o rise, tudo junto, Memrise. Isso, Hello Talk, isso. Então, o Hello Talk também é de conversação. Então, quem está precisando, de repente, você precisa perder esse medo e você quer conversar com alguém. E aí você pode conversar com pessoas que são nativos americanos e você conversar com eles, ok? Então, esses são um dos melhores aplicativos. Tem também o Busuu, nome engraçado, né? Busuu é B-U-S-U-U. Ele também é de conversação, tá bom? Então também é interessante para você treinar, para você aprender. E eu acredito que hoje, como a gente usa muito o celular, os aplicativos eles têm uma forma, seria uma forma fácil de vocês também estarem. Não é Biz, é Busuu. É B-U-S-U-U. B-U-S-U-U. Eu tô falando como escreve. Busuu. Então, esses aplicativos, gente, eles são interessantes para vocês treinarem. Entra, faz uma pesquisa. Isso, Busuu. Isso mesmo, Shirley. Então, é uma tentativa para que vocês possam seguir essas 7 práticas, tá bom? Mas, gente, qual que é a parte mais importante de tudo isso que nós falamos? A parte mais importante é a sua disposição.
a parte mais importante começa aqui, olha, na sua mente. É você se determinar que o inglês não é uma língua difícil. Fala para você mesma, o inglês não é uma língua difícil. O português, na verdade, é mais difícil que o inglês, gente. O português tem muito mais gramática, o português tem muito mais variações gramaticais do que o inglês. Então você tem que falar para você, é possível, eu consigo aprender, eu vou vencer esse medo, eu não vou ter, alguns são free, outros você tem que pagar, tá bom? Tem que olhar, porque às vezes você pode usar uma parte dele free e a outra parte, se você quiser fazer de uma forma mais intensa, aí tem que pagar, tá bom? Então, essa parte da mente, de nós declararmos que a gente não vai ter mais vergonha, que eu vou me expor, que todo dia eu posso me expor um pouquinho, essa é a jornada que vai fazer uma grande diferença na sua vida. E falando em jornada, eu tenho uma surpresa para vocês. Quem me segue no meu perfil, vocês viram ali que teve uma mudança na foto, teve uma mudança ali nas informações. Então, eu quero fazer um convite para vocês. E nos dias 10, 11, 12 e 13, 10, 11, 12 e 13, vão ser 4 dias à noite. Eu quero convidar vocês para uma jornada. Vão ser 4 aulas, tudo online, a gente vai fazer pelo YouTube. Vão ser 4 dias onde a gente vai entrar profundo numa transformação de vida. Eu tenho conversado com muitas mulheres e muitas mulheres têm mandado mensagens onde elas falam assim: Beatriz, eu queria tanto atingir meus objetivos, Beatriz, eu queria tanto perder o medo de fazer as coisas que eu gostaria, Beatriz, eu procrastino tanto. Então eu vou falar uma coisa para você. Chegou o momento, e talvez você esteja sentindo no seu coração que chegou o momento dessa transformação. E a jornada da plenitude é para isso. É para eu entregar para vocês tudo o que eu tenho aprendido nessas 10 é terça, quarta, quinta e sexta. 10, 11, 12, 13. Vai ser todos os dias à noite pelo YouTube, onde eu vou entregar para vocês todas as informações para a gente entrar numa jornada de autoconhecimento, superar barreiras, alcançar novos patamares do seu desenvolvimento pessoal e a gente caminhar numa transformação de vida. E Beatriz, doutora Beatriz, por que a senhora está fazendo isso? Porque eu amo ensinar. Eu tenho várias pacientes hoje, eu tenho várias mulheres que eu trato, várias famílias, e que eu tenho muito conhecimento para entregar para vocês. E daí eu gostaria de compartilhar. Então, essas 4 aulas, elas não vão ser apenas um encontro. Elas vão ser um novo começo. Vai ser um momento de transformação. Vai ser um momento onde você vai entrar num autoconhecimento para você poder se conhecer, superar as barreiras que você precisa, alcançar novos patamares, principalmente se desenvolver pessoalmente. Então, faça esse convite, tá aqui. Vocês podem entrar lá no meu perfil, vão lá, vai ser todos os dias às 8 horas. Então, 10, 11, 12, 13, às 8 horas, agora de outubro, às 8 horas da noite. E aí nós vamos estar juntas nessa jornada. Você só precisa se inscrever. Tem que ir lá na minha bio, lá no perfil do Instagram, lá em cima onde tem a bolinha, você vai lá no perfil, na bio, e ali você se inscreve para essa jornada da plenitude. Gostou? Obrigada. Gente, olha, eu tô muito feliz. Que lindas que vocês participaram. Eu espero que essas dicas possam ajudar, motivar vocês a crescer aqui nesse país, a não ter medo de falar. Toda vez que vocês chegarem num lugar, não tenham mais vergonha de falar.
Pensa assim, eu vou falar, eu vou me virar, eu vou enfrentar, eu vou me expor, eu vou todo dia aprender um pouquinho e cada vez mais essa jornada vai ser melhor. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Amo poder estar aqui, poder falar com vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente. Olha, eu agradeço muito a presença de vocês. Então, se inscrevam para a Jornada da Plenitude, onde nós vamos estar juntas nesses dias da noite, trocando essas informações, aprendendo como a gente conhecer o nosso propósito, aprendendo como nós podemos ser melhores. Muitas de vocês às vezes falam para mim, Beatriz, eu tenho tantos talentos, mas eu tô parada. Ou Beatriz fala assim, eu não sei o meu propósito. Ou às vezes fala assim, Beatriz, eu queria poder sair e conhecer outra profissão, mas eu não tenho coragem. Então, nos encontramos na Jornada da Plenitude, tá bom? Uma ótima noite para vocês. Beijo para todo mundo. Abraços, beijos e nos vemos semana que vem, tá bom, gente? Até mais. E na segunda com a Isabel, tá bom, Isabel? Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Eu que agradeço, tá bom? Muito obrigada. Um beijo. Beijo, Suzana. Tchau, queridas. Até mais. Muito obrigada. Tchau.